Eu e Fausto saímos para uma caminhada. Aí olhem que lindo que nós encontramos no meio do caminho. Dá o zoom. Vou dar. Tem uma lá. E uma aqui na beira da estrada. Que estão de olho, porque tem 2 filhotes ali no chão. Mas os filhotes eu não vou conseguir mostrar não. Vai, mas... Família reunida. É, tem um buraco lá. E outra aqui. Vento, ventania, me leve para as bordas do céu. Eu vou puxar as barbas de Deus. Vento, ventania, me leve pra onde nasce a chuva, pra lá de onde o vento faz a curva. Me deixe cavalgar nos seus desatinos, nas trevoadas, redemoinhos. Vento, ventania, me leve sem destino. Quero juntar-me a você e empurrar os balões pro mar. Quero enrolar as pipas, os fios, mandar meus beijos pelo ar. Sou vento, ventania, me leve pra qualquer lugar, me leve para qualquer canto do mundo, Ásia, Europa, América. Falta só mais uma demãozinha aqui para terminar e a gente conseguir guardar esses tanques, aí termos mais espaço aqui. Só que agora eu vou ter que parar a pintura para colar o iniciozinho da área de comando que o Fausto começou a fazer. Que são essas peças aqui. Aí eu vou desmontar e colar. E ele vai explicar o que é isso aqui que nós colamos ontem. Tá tudo impermeabilizado, parece um palco. Mas não deixa de ser, né, Fausto? Eu vou botar uma bateria aqui, uma guitarra e tal, quando tiver show, eu dar o show. Fala, Fausto. Bem, mas isso aqui é a base para botar os freezer. Tem um freezer aqui, ó, e aqui outro freezer, tá? Que é um freezer e uma geladeira, nós vamos então, usar eles como têm que freezer e permanecer, geladeira. como o nosso deck é torto, eu tenho que deixar essa parte horizontal, é um plano horizontal, aonde eles têm que trabalhar. E embaixo eu vou ter que prender as rodinhas também, como no tanque, para o movimento de sigilamento ele anular isso aí. Ele não vai fazer isso porque o peso está muito embaixo, ele não tem condições de fazer isso. O movimento aqui, nesse lugar, não vai ter grandes repercussões nele. Aqui é um lugar onde tudo move, aqui move o mínimo possível, então não vai ter, mesmo caturrando, ele não vai ser jogado para frente nem para trás. O movimento vai ser muito pequeno, quase nem precisaria. Mas a gente vai colocar porque, por questão de prevenção, no custo, bota só 4 pecinhas, está resolvido. Então ele não pode ser espetado de cima só no compensado. Então o que a gente faz? A gente pega e põe um monte de reforço embaixo. Tá? Agora o pessoal fala, mas está tudo torto. Está torto. Por quê? Se por acaso entrar uma água, ela vai bater, vai lá no canto e vai correr. Essa aqui também vai correr. Essa inclinação é providencial, porque se houver uma água, ela vai fluir até no final e vai sair. Quando chegar lá, que está a nossa estação elétrica aqui, onde tem o inversor e tal, que vai ser desse lado aqui, a gente vai detectar água. Aí a gente já sabe que tem um vazamento, tem algum problema aqui. Está bem permeabilizado, então não vai penetrar essa água. Mas ali vai ficar um pouquinho mais alto, então não vai ter problema de água na parte elétrica não, né? Não, explica. Não, ali a água vai correr também, não vai ficar, porque aqui é alto. Não vou botar a parte elétrica com umidade, não. Aqui já tem uma inclinação muito pequena para a água, porventura, um copo cair, essa água vai correr, vai descer por aqui, de forma que você vai ver. Tá? Desse lado aqui, as coisas vão ser mais altas. Ali atrás a gente vai fazer o depósito de baterias, aqui vai descer os fios dos painéis, aqui vai descer também por aqui a água para encher o tanque. Então aqui é uma área nervosa, digamos, tá?
que eu vou ter que estar sempre olhando, vou ter que estar sempre aqui. Eu estando aqui, eu vejo que não é vazamento. Pronto. Acertar é mais fácil. O negócio é você detectar o problema. Né? Resolver é fácil. Eu acho que não entra água, que não vai entrar água, porque a gente vai fechar tudo, bolear todos os cantos, bolear em cima, tudo. Mas sei lá, né? Mas eu acho que não existe isso. Eu já vi que não existe, teoricamente, não entraria água. Mas eu não sei porque na prática vai entrar. Então a gente já está preparando para isso. A Guta agora vai desmontar isso, montar para eu poder continuar. E aqui é isso. Aí a gente finaliza a cabine, a parte estrutural da cabine, aqui vai finalizar. A gente agora começar a instalar as coisas, ver com a pintura, começar a preparar as paredes depois, para começar a receber pintura, né? O próximo passo é a fase do acabamento, tá? E aí tem pessoas que vão ajudar a gente aqui, eu acho, que gostam disso. Eu não sou muito chegado em acabamentos, não. Então eu não sou muito esmerado. Tem pessoas que gostam, né? Então fazem a coisa bem refinadinha, simples, mas bem feitinha. Vou hoje começar a mexer então nas escadas. A gente tem que descer, agora vou ter que calcular o número de degraus que eu vou colocar, a altura, a profundidade, e avisar logo, está dentro das condições do barco. Uma escada, ela tem uma formulazinha que determina como deve ser uma escada. Tá? Não vou seguir os caras que entendem que isso aqui não conseguem ver que isso aqui não é um prédio, não é uma casa de alvenaria, é um barco, e nós temos que se adaptar às condições que o barco dá para gente. Então a gente vai fazer essa escada dentro das condições que a gente possa ser o melhor possível. Então eu vou calcular, ver tudo, onde a pessoa vai descer tranquilo. Então nós vamos nos adaptarmos às condições do barco, tá? Que ele é feito para navegar, né? Para a gente morar. Isso aqui não é um prédio, um condomínio, isso aqui é um barco que vai navegar. E a gente vai se adaptar a ele. Eu vou fazer o quê? Facilitar o máximo essa adaptação. É o que eu posso fazer. O máximo que eu posso fazer é isso. Criar condições para se adaptar rápido e não ter estresse. Esses são os males do mar. Tá? Vou fazer um curativo na dona, porque ela não pode ver uma bola, sai correndo igual uma maluca. E cortou a pata. Vamos lá. O que eu tô fazendo? Eu passo o remedinho e depois eu coloco a meinha. Não pode lamber, dona. Coloco uma meinha com essa fitinha aqui pra meia não sair, porque o problema para cicatrizar esse tipo de corte aqui é porque entra areia, porque ela fica pra lá e pra cá. Você quer que eu olhe sua patinha também, Paçoca? Eu olho. Aí, se eu não proteger com a meinha, entra areia, aí demora muito mais tempo pra cicatrizar. Ficam tudo aqui, ó. Deixa a mamãe fazer o curativo, peraí. E ficou assim, ó. Foi a melhor maneira que eu encontrei para não entrar areia no corte. E ela não ficar lambendo, né? Compartimento devidamente pintado, impermeabilizado. Não entra água em lugar nenhum. E Fausto agora vai furar onde ele vai colocar as alcinhas. Não é alcinhas, o nome daquilo é... É uma pecinha que ele vai colocar ali para poder botar a alça aqui e segurar o tanque depois. Ficou massa. E aqui tem um espaço que ele vai colocar... Tem um espaço pro dessalinizador, quando tivermos um. Se Deus quiser. Aí pode instalar o dessalinizador aqui, né, Fausto? Pode. Aqui, o outro lado, qualquer um deles pode instalar. É.
Ó, essa vista aqui, ó, do barco tá bonita demais. Olhem. Nós teremos uma visão puta merda. Ó, 360 do mar, ó. Show de bola. Pessoal, devido a problemas técnicos, eu não gravei a gente colando aqui o início da mesa de navegação, mas tá assim, ó. Desse jeitinho. O Fausto vai continuar agora. E eu tô trabalhando assim. Na parte da manhã eu faço pintura e na parte da tarde eu faço colagem, né? Que ele vai trabalhar aqui agora, provavelmente eu terei coisa para colar depois do almoço. Então, ó, os tanques já estão nos lugares. Com a proteção direitinho. Ó, tudo no lugarzinho. Só encher agora de água doce. Eita! Tanque aqui, tanque lá. Tudo pintadinho aqui. Então, depois do almoço, eu começarei a colar esse engradado aqui, o engradado de lá e provavelmente alguma coisa que Fausto fará aqui. Agora, na parte da manhã, vou terminar de pintar esta cama aqui, que só tem uma demão, mas eu só vou dar mais uma, porque, né, armário fica aí. Eu só vou dar mais uma demãozinha e finalizarei essa peça. E assim, de pouquinho a pouquinho, a gente vai terminando. Ah, aqui fora, gente, tá tudo pintadinho. Já tá tudo pintado. Até fechei aqui. Também tem que colar essas pecinhas. Mas, ó, tudo pintado. Nos perguntaram se tinha como pintar esses armários com pistola. Nós temos pistola ali. Só que são muito detalhezinhos, são muitos cantinhos. Que com a pistola, aqui até que daria, mas ali nos armários fica difícil enfiar a pistola, virar, desvirar, sabe assim? Então, melhor com rolinho. Lá nos cascos, não. Nos cascos a gente vai usar pistola em tudo. Mas aqui em armário é bem complicado. Ó, pistolinha aqui, ó. A gente tem a pistola. É isso aí, bora trabalhar. Terminei de pintar aqui, cometi um pequeno erro, que vai dar trabalho depois, que eu saí pintando tudo, porque eu tinha esquecido que algumas peças aqui serão coladas, e aí não podia pintar em cima. Aí depois eu vou ter que dar uma lixada para poder colar as peças. Mas de resto tá bom, agora tá finalizado aqui. Fausto finalizou o seu, Fausto? Eu defini a escada, agora falta colar, botar o compensado e fazer a escada efetivamente. O mais difícil é você calcular os degraus de forma que fique ortopedicamente, né, eu acho, viável, porque a escada tem uma formulazinha que a gente não pode seguir aqui. A gente tem que dividir certinho os degraus com a base para poder você começar e descer, chegando embaixo com o mesmo ritmo. Você não pode mudar a altura nem a largura. Você tem que procurar um padrão que fique igual. Você começou a descer a escada,
todo o passo dele vai ser igualzinho. Senão ele se embaralha na descida e pode cair. Como que é o passo? Como é que é o passo? Não, Mostra aí de novo. Desce no ritmo, né? Desce no ritmo. Tá engraçadinho, Fausto. Ó, aqui tá finalizado também, aleluia. Aqui será colada essa, aquela e a do meio que eu vou ter acesso ali embaixo. Ó, esse negocinho que o Fausto tá fazendo ali. Não dá pra ver muito não. E já tem 3 dias que ele tá trabalhando nisso daí. E ele fez mais uma etapa aqui da mesa de navegação. Bem, pessoal, aqui concluindo, né? Finalmente botando o engradamento, né? A estrutura onde vamos segurar o compensado que vai ficar aqui para a Guta fazer aqui a prateleira dela, né? Aqui em cima talvez vai o fogão de indução, ver esse negócio todo e tal. E a Guta tá embaralhada ali, deve ter visto uma aranha. E ela tá dando uma de cobra ali, ó. Se esticando todo para tirar agora, fazer a limpeza. E é isso. O de lá já foi feito, parafusado, colado. Só falta uma partezinha de trás, né? Que a gente vai deixar para poder entrar claridade lá atrás, na hora que a gente for trabalhar. E eu já estou descendo aqui. Aqui já tá, só falta botar compensado nessas laterais aqui, ó. Aqui e desse lado. Porque a rampa já está determinada, os números dos degraus, largura, tudo definido. Aí a cobra vai sair da toca dela aí, ó. Não faz careta não. Deixa eu terminar de limpar aqui, Finalizaremos o vídeo com a nossa mesa de navegação quase pronta, que eu tenho que colá-la, né? Fausto colocou os equipamentos que já temos aí. Agradecimentos ao Marcos, né, Fausto? Marcos, que nos enviou esse painel. Aí, Marcos, já tá no lugar tá direitinho. Tá vendo, Marcos? Esse painel sempre foi nosso. Só achou ele pra gente. E aí, Fausto, agora... Depois a gente vai colocar aqui, né, o radar, GPS. GPS, radar vão ficar em cima da mesa. Ele vai ficar porque aí eu apoio aqui assim e fico lá botando os pontos, tal. O bom essa mesa aqui, ela vai ser bem prática, porque quando tiver... a gente detectar, por exemplo, um navio ou uma embarcação em rota de colisão que o AIS vai acusar, ou estiver passando muito perto, e a gente estiver com uma ossa ou um ângulo, né, que não dá para a gente desviar, sair da embarcação que vem. O que sempre acontece. Então aqui o VHF está aqui pertinho, sabe? Você tem que ter uma visibilidade completa, 360 graus. Então você vai falar com a pessoa e já vai ver a manobra da pessoa, do barco, tudo você vai poder monitorar dessa mesa aqui. É o piloto automático, você pode controlar ele, mais para cá, mais para lá, tudo a gente vai poder fazer dessa mesa aqui. Por isso que eu deixei essa visibilidade total para facilitar durante a viagem, sabe? E aí, em qualquer lugar desse barco, se você olhar, você vai ver o horizonte, 360 graus em qualquer lugar do barco. Então, aonde você estiver, você está fazendo quarto. É só fazer um quarto. Quer dizer, se tiver 10 pessoas, são 10 pessoas fazendo quarto. Lógico que uma, duas vão ficar sob a responsabilidade de... Agora os outros já vão ver, ó, tem um barco ali, tem um navio lá, olha só. Então, quer dizer, essa visibilidade é importante para a gente. Essa daqui será a nossa mesa de navegação, mas normalmente teremos outra aqui, um quadro, né, Fausto? De repetição.
Fausto fará aqui, ele vai ver onde ele vai fazer aqui ainda. Porque ficou, a pessoa lá no comando no timão tem a repetição aqui do GPS, do piloto automático, radar e Os tal. repetidores aqui, a gente vai ter um GPS lá e um aqui. Esse aqui vai estar conectado com o piloto automático, tá? E ele tem 7 polegadas. Ele vai controlar, você vai manobrar ele. De lá você controla esse GPS, tá? E que você controla o piloto automático. Esse Furuno você tem uma estação intermediária que interliga, né, interfeiceia através do NEMEA 2000 todos os equipamentos, de forma que você de lá pode controlar aqui. Nosso piloto automático é Furuno, né, Fausto? É Furuno. Então a nossa bomba hidráulica é Furuno, a gente comprou com uma certa facilidade, então a gente comprou melhor, porque o preço estava muito bom, a gente comprou na oportunidade e está aí. A gente vai fazer uso agora. Então a gente vai ter um barco onde a gente faz pouca força. A física vai ser simplificada e vai, lógico, ter os equipamentos que vão fazer isso, né? São equipamentos que o sistema hidráulico não tem atrito. É o sistema mais simples que existe, tá? De fácil manutenção, você encontra manutenção no mundo inteiro, em qualquer lugar. Então é isso aí, a gente partiu para isso, sai um pouco da mecânica, que no mar quebra muito a mecânica, tem atrito, tem eletrólise, essas coisas todinhas. O sistema hidráulico não tem nada disso. Gente, Fausto comprou esse piloto automático em Langkawi, lá na Malásia, porque ele já estava com a ideia de construir o barco. E lá era Porto Livre, não sei agora, mas era Porto Livre. Então nós compramos direto da China lá, esse piloto automático, que é Furuno. E que o sonho do Fausto era ter um piloto, né, Fausto? Furuno. Um radar também. Um dia a gente chega lá no radar. Hoje você tem o C-Radio, você tem BD, que mexe com Lawrence, né? E o Furuno. A China tem hoje os equipamentos semelhantes, né, ao Furuno, né? Eles disputam muito lá o mercado de pesca. Então são equipamentos heavy duty, né, que para aguentar mesmo a umidade, essas coisas todinhas. Então a gente aproveitou. Tem os equipamentos eletrônicos de primeira linha, segunda linha, terceira linha. Vende tudo, Começaram a fabricar na China, e o que os chineses fizeram? Copiaram a tecnologia, criaram a marca deles e estão vendendo para o mundo inteiro. Aí nós compramos um radar desse copiazinha da Furuno. O radar, gente, é gigantesco, parece um radar de navio. Não, ele tem uma roda. Ele pega 32 milhas, né? E a gente tem um piloto, o radar, e a gente comprou um GPS, eu esqueci o nome da marca. Matsutec. Compramos um GPS. Oi. Que é chinês. Quando a gente chegou lá em Langkawi, todos os velejadores estavam comprando esse Matsutec para ter o IS, sabe? O IS que recebe e envia informações, é isso? Você recebe e também... esqueci. Que recebe e envia informações. Tava todo mundo comprando desse Matsutec, que era uma telinha pequenininha e assim, relativamente muito mais barato do que qualquer outra marca. O Matsutec fala, você quer um? Eu te dou $5 pra você levar isso aqui. Aí pegou. Só que nós compramos o GPS deles que não tem a carta do Brasil. Não tem América do Sul, eles não têm carta pra América do Sul, gente, olha. A gente só foi descobrir há pouco tempo atrás que um apoiador lá nos Estados Unidos, que a gente pediu ele pra comprar carta pra gente lá nos Estados Unidos, que a gente não tinha comprado a carta, ele falou aqui, mas não tem a carta da América do Sul, não. CEMAP tem. O CEMAP tem, mas o CEMAP não tem. Aí nós temos um GPS aqui que não tem carta. Então a gente vai ter que pegar na Navionics, fazer a rota pela Navionics, jogar os dados no GPS e navegar por uma linha, pelo ponto. A gente não vai ter imagem. A gente fez essa navegação assim, porque nós tínhamos o GPS da Garmin, que as cartas custavam mais caro do que o GPS, basicamente. Muito erro também. Aí a gente usava o Navionics pelo tablet. Só que o nosso tablet... Eu fui pegar, o tablet estava guardadinho. Gente, o nosso tablet era só para navegação, novinho, guardadinho. Fui pegar... carreguei o bichinho. Aí na hora que eu fui atualizar os aplicativos, não funciona mais nada. Não funciona Navionics, não funciona YouTube, nada funciona. Ele tá totalmente saiu de linha, descontinuado. Eu tenho um tablet que não funciona nem pra... Se eu quiser dar pra uma criança assistir YouTube, não funciona. Quem vai dar a volta ao mundo não pode ter equipamentos que usa
satélites de um único país. Não. A gente tem GPS que trabalha com coordenadas russas e coordenadas americanas. E tem a Galileu, que são as europeias, a canadense. Hoje você tem um buquê de satélites que fornece dados, porque muitas vezes a gente estava num lugar perigoso e o Garmin simplesmente parava de funcionar. E você, onde a gente está, o piloto ficava pipi. Aí o que acontece? Ficava ruim, tinha que pegar o tablet e ir navegando agora pelo tabletzinho, pelo Navionics, que te dá na hora, né? Eu lembro do Silvio Ramos, que eu acompanhava no blog dele, Matajuzi, que uma situação que eu acho que ele estava passando no Estreito de Torres. Ele estava usando as cartas da Garmin, a carta acabou, depois ele tinha que botar outra carta, e quando ele colocou a outra carta, não tinha, ficou também. Um pedação sem informação nenhuma. Outra coisa, a Garmin, ele descontinua uma situação, ou muda a voltagem da antena, por exemplo, nós passamos por isso. E não avisa, a sua antena, nós tínhamos uma antena que era 6 volts, tá? Tínhamos 3 antenas do GPS, a gente leva de reserva. Queimou uma, quer dizer, ele usa, quando você vai ligar outra vez, está queimada. Eles atualizaram o GPS. Para 9 volts. Precisa gritar que estão me ouvindo. E aí a gente não sabia, então a gente botava uma antena e queimava. Botava outra antena até chegar em Langkawi, que aí um chinês matou a charada, aí a gente mudou toda a situação. Compramos uma antena 9 volts e colocamos, aí funcionou. Mas enfim, no final das contas a gente não tem sistema de navegação nenhum. Temos e não temos. A gente está com um pezinho lá no passado, um pezinho no futuro e vivendo o presente. E vamos ver se esse piloto vai funcionar, porque tá o quê? Uns 10 anos guardados, vamos ver se o radar vai funcionar. A colada vai devagarinho, mas funciona. Vamos ver, veremos. Vai. Aguardem as cenas dos próximos capítulos aí daqui uns meses. A coroada hoje em dia tá na vez. Ô Senhor, espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. E é isso aí, pessoal, até semana que vem. Deixem aí nos comentários, estão gostando? Tem alguma sugestão aí de vídeos? Eu quero fazer um Fausto Responde. Deixem as suas dúvidas aí nos comentários. Quem acha que a gente está fazendo muita bobagem, quem acha que a gente está fazendo coisa boa, e quem acha que a gente está um pouco atrasado, quem tem novidades para passar para a gente, todas as informações a gente aproveita. Quando tem muita gente querendo ajudar mesmo, aí vocês falaram da cadeira de game, que a gente sempre teve... A gente achava que era muito boa. Todo mundo falava que a cadeira de game era o ideal e vários de vocês falaram que não, que tem outras cadeiras mais baratas e melhores. Agora tem de escritório que a gente vai ver, tem de ônibus, deram um monte de sugestão pra gente. Gente, é muito difícil acompanhar a evolução das coisas, a gente não consegue acompanhar tudo não. A gente tem tido paciência com muita gente que quer derrubar aqui o projeto e tal. Agora, você também tem que ter paciência com a gente, porque a gente fica desorganizado, a gente fica aqui dentro trabalhando, e o mundo aí vai rolando, né? Nossa, a gente não sabe. Vários aplicativos de navegação, hoje está muito mais fácil navegar. Bom, é isso aí, a gente vai continuar deixa para os próximos vídeos. Até semana que vem, tchau.